Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje a gente vai justamente falar, desses inimigos ocultos. Eles podem comprometer aí a sua carreira como profissional da educação física se você não souber lidar com eles. Então, ao que a gente está se referindo, quando a gente fala desse tipo de coisa, inimigo oculto de quem está trabalhando aí com um portador de diabetes? A gente está falando do que é chamado aí de complicações crônicas no diabetes. Uma coisa que é certa, se você tem lá um aluno com diabetes tipo 1, tipo 2, não importa o que ele tem, inclusive já tem trabalhos sendo publicados mostrando que as complicações crônicas do diabetes, que até então nós acreditávamos que isso só acontecia com o portador de diabetes, que convivia aí durante longos anos com a doença, hoje já tem trabalhos mostrando que pessoas com pré-diabetes, muitas já apresentam complicações crônicas do diabetes. Então, olha o grau de complexidade do assunto. Então, é muito provável, é possível você trabalhar com alguém que tenha diabetes, não diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1, sim. O aparecimento das que é chamado complicações crônicas, ele vai acontecer normalmente depois de anos que o indivíduo está convivendo com a doença. Mesmo porque, normalmente, o organismo que é acometido é um organismo mais jovem. A gente sabe que o diabetes tipo 1 ele é muito frequente em crianças. Cada vez mais, na minha época, quando eu fui diagnosticado, até então era muito falado entre o primeiro e o segundo ano da idade escolar. Hoje a gente vê muita criança aí com 4, 5 anos sendo diagnosticado. Isso está acontecendo, claro, pela evolução natural que teve aí na questão dos exames e dos critérios diagnósticos também. Então hoje a gente tem muito mais recurso para detectar qualquer alteração muito antes. E conhecimento também. Então tudo isso faz com que normalmente o diagnóstico, principalmente de diabetes tipo 1, ele seja feito cada vez mais precocemente. O portador de diabetes tipo 1, então, normalmente ele está mais exposto a ter complicação crônica ao longo dos anos. Quer dizer, quanto mais tempo ele estiver convivendo com a doença, maior a probabilidade dele ter alguma complicação crônica. Agora, o detalhe é, todas as pessoas terão complicação crônica? Não, porque a diferença básica está relacionada ao controle glicêmico que esse indivíduo faz. Então a gente sabe que a melhor maneira da gente ter um ótimo controle aí no diabetes, mesmo nós sendo profissionais de educação física, e claro, eu puxo sempre o peixe pelo nosso lado, do exercício, que o exercício por si só ele é hipoglicemiante, sim. Então a gente tem essa ferramenta maravilhosa aí para trabalhar com quem tem diabetes. Inclusive, essa minha meta, de ajudar o profissional de educação física a ter a aula mais valorizada por ser referência na prescrição e no acompanhamento do exercício para quem tem diabetes, ela está embasada também no seguinte: primeira aula que o seu aluno com diabetes fizer com você, você já apresenta resultado para ele imediato. Porque com o exercício a gente consegue sim medir a glicemia antes, medir no final, tem diferença no valor. E as pessoas elas entendem isso e passam a acreditar no exercício. E podem ter certeza, eu não sou um defensor do exercício como parte do tratamento do diabetes, por simplesmente ser profissional de educação física, ter diabetes há muitos anos, mas eu tive a experiência de uma época onde a gente tinha poucos recursos e pouco conhecimento, chegar até onde eu cheguei hoje, com mais de 40 anos de diabetes, e vivendo bem, tendo um bom controle. Por quê? Por conta do exercício. Então o exercício ele sempre ajudou nesse sentido, mesmo indiretamente, porque o que eu percebia? Eu não fazia exercício, ficava mais tempo hiperglicêmico, tinha mais sede, fazia mais xixi, me sentia mais cansado, e quando eu fazia exercício eu me sentia melhor. Simples assim. Era uma questão totalmente empírica, eu fazia e sentia, e acreditava nisso. Isso, claro, me ajudou muito depois, de 98 para cá, que eu comecei a estudar especificamente os efeitos do exercício no diabetes, e com todo essa evolução que nós tivemos, tanto nos tratamentos, diferentes tipos de medicamentos, insulinas, o exercício também ele teve uma boa evolução em relação a diferentes modalidades de exercício, diferentes volumes, diferentes intensidades. Então, hoje a gente tem aí acesso a muita informação, mas mesmo assim ainda existe uma carência muito grande de informação mesmo do profissional de educação física, porque agora, oficialmente, isso já vem acontecendo há anos, mas
oficialmente, há pouco tempo, nós passamos a ser reconhecidos como realmente verdadeiros profissionais voltados para a área da saúde. E a gente trabalha com o mais importante na área da saúde, a gente trabalha com a prevenção. O exercício por si só diminui risco cardiovascular. O exercício, ele normalmente ajuda as pessoas a viverem melhor. Um professor na faculdade, né, o José Carlos, que ele inclusive foi coordenador não, foi diretor, né, da parte de ensino da Uninove, na época que eu estava na graduação, e ele sempre dizia nas aulas, ele falava assim, o exercício físico não garante que você vive mais, mas certamente garante que você viverá melhor. E sem dúvida nenhuma. Isso a gente sabe. Agora, aonde está a falha nesse processo? A gente começa a trabalhar. Hoje nós somos reconhecidos como profissionais da saúde. Nós, profissionais de educação física, estamos trabalhando com quem tem diabetes e pouco conhecemos sobre o diabetes. A gente sabe, o exercício ajuda, vai ajudar, ele é hipoglicemiante, ajuda no controle, aí ótimo. Mas existem outras situações que muitas vezes vêm aí juntas, né, ou paralelas ao diabetes ou ao portador de diabetes, que muitas vezes é do nosso desconhecimento. Então, eu resolvi trazer essa informação para vocês, porque pouco se fala, tem bastante coisa publicada, mas pouco se fala dos efeitos do exercício no portador de diabetes que tem complicação crônica. E quais são essas complicações crônicas? Essas complicações crônicas, elas são divididas em microvasculares, né, macrovasculares. Então, microvasculares são as mais frequentes, normalmente relacionada aí à retinopatia diabética e à nefropatia diabética. Então, a retinopatia afeta o quê? A visão do indivíduo. E a nefropatia, a função renal no nosso sistema. Por que esses órgãos são os primeiros e por que esses microacometimentos eles são os mais frequentes? Normalmente porque em situações onde a gente tem valores elevados de glicemia no nosso sistema, a glicose, um monte de glicose circulando no sangue, em vasos maiores, ela certamente vai trazer ali algum incômodo, mas é algo que o corpo consegue se adaptar. Agora, uma grande quantidade de glicose no sangue em um capilar, né, o capilar é a menor estrutura do sistema arterial. Então a gente tem lá as artérias, os grandes vasos, as arteríolas, que são os vasos médios, e os capilares. E, normalmente, os capilares, eles irrigam, normalmente, os tecidos menores no nosso corpo. Então, os órgãos menores, que é o caso aí dos olhos e dos rins. Então, por isso, normalmente, o indivíduo que tem diabetes, um diabetes que é pouco controlado, ao longo do tempo, a tendência natural, o corpo, a todo momento, vai estar sofrendo, tenta se adaptar, mas esses órgãos são os que, a médio e longo prazo, normalmente são os que mais sofrem. Outros acometimentos que a gente tem, começa a envolver também o sistema nervoso. Então, a gente tem aí as neuropatias, né? A neuropatia tanto periférica como autonômica. Então, a neuropatia está relacionada ao quê? À velocidade de recebimento das informações pelo sistema nervoso central e as sinapses vão ser responsáveis aí por mandar a sinalização para a periferia. O que acontece? É que esse monte de glicose começa a afetar o quê? O neurônio, né? O órgão principal aí. Então, os tendões, os neurônios, a parte nervosa do sistema, ela começa a ficar comprometida. E, inicialmente, o que a gente observa? Que a neuropatia periférica ela é mais presente. Só que qual é o sintoma da neuropatia periférica? O indivíduo, geralmente, ele perde a sensibilidade, principalmente na periferia, mais comum na planta dos pés. Então, muitas vezes, você vai dar aula para esse indivíduo, ele não vai te falar nada. Se você não perguntar, se você não observar alguns sintomas, você não percebe que ele tem complicação crônica. Se ele não falar para você, se você não pegar um exame dele e ver, por exemplo, que a microalbuminúria dele, que é a liberação de proteína ali pela urina, ela está aumentada, mostrando aí em quem tem diabetes tipo 1 um comprometimento na taxa de filtragem renal e em quem tem diabetes tipo 2 ele mostra um risco cardiovascular aumentado, você não sabe disso. A não ser pelos fatores que a gente normalmente tem relacionados a risco cardiovascular. O indivíduo é hipertenso, ele tem uma circunferência abdominal lá aumentada, está acima do peso, então nessa situação a gente sabe que isso entra como fator de risco ali na nossa anamnese. Agora, você trabalhando com o indivíduo, você o indivíduo tem diabetes. O que normalmente acontece? A nossa atenção como profissional de educação física, naturalmente, ela é direcionada
para o trabalho feito para tentar melhorar as respostas glicêmicas desse indivíduo com diabetes, mesmo ele chegando com mais de 300 de glicemia para fazer o exercício. A gente sabe do poder que nós temos como profissionais de educação física de fazer essa glicemia diminuir. Claro que nessa situação a gente sabe que existe aí uma grande quantidade lá de corpos cetônicos circulando no sangue, ele tende a estar desidratado, então a gente precisa tomar alguns cuidados paralelos aí também nesse momento. Agora, com relação às complicações crônicas, a gente tem um problema sério. Por quê? De primeiro momento, o indivíduo não tem sintoma, nenhum sintoma aparente. O que você pode, de repente, né, descobrir é o seu aluno lá, você está fazendo exercício com ele, de repente ele machucou o pé e nem percebeu que machucou. Tem um ferimento ali no pé e nem percebeu que machucou. Então, nessa situação, sim, mas é muito raro isso acontecer. Então, nós, como profissionais de educação física, a gente está, assim, extremamente exposto a essa situação. Então, aonde entra aí, o que a gente pode fazer para evitar que, nesse momento nosso de fazer a prescrição do exercício para um indivíduo que tem diabetes e tem já alguma complicação crônica associada, ao invés de ajudá-lo, a gente possa agravar mais ainda a situação dele. Porque situações pontuais, indivíduo com retinopatia diabética, se você faz a glicemia dele mudar muito rápido, seja de uma hipoglicemia para uma hiperglicemia ou o inverso, normalmente essas mudanças bruscas na glicemia, independente do valor, né, ele pode estar, sei lá, com 180 e terminar o exercício com 58. Mudou muito rápido, você vê que diminuiu mais de 50 a glicemia dele, mais de 80. Então, o que acontece? Nessa situação, você tem uma variação muito rápida, e isso naturalmente tende a agravar mais ainda a complicação crônica que ele tem. E o que é importante para a gente fazer como profissional de educação física numa situação dessa? Toda vez que você for trabalhar com alguém que tem diabetes, perguntar para o indivíduo se ele tem conhecimento da presença de alguma complicação crônica. Só que muitas vezes ele não vai entender essa terminologia, porque ele é paciente, ele não é profissional. Então, é importante que a gente tenda pegar nos sintomas que isso possa apresentar. Então, na visão, muitas vezes, é feito sempre como prevenção, exames de fundo de olho, e conforme observa ali uma nova formação de vasos, um dos procedimentos que é normalmente utilizado para o tratamento da retinopatia é a aplicação a laser. Então, vai lá e cauteriza os vasos. O indivíduo não sabe que ele tem retinopatia. Só que aí você pergunta, você tem ido ao oftalmo? Você tem feito exame de fundo de olho? Fundo de olho todo mundo sabe, que a partir do momento que você tem diagnóstico de diabetes, frequentemente você faz exame de fundo de olho. Alguma vez deu alteração no fundo de olho? Você já teve que ir no oftalmo para fazer algum procedimento diferente, a não ser ir lá, ver se o grau do óculos está correto? Aí ele vai saber te responder. Aí ele responde, ele fala, fui lá, eles aplicaram alguma coisa com laser lá na minha vista. O médico falou alguma coisa assim. Então você já sabe que esse indivíduo tem retinopatia diabética. Por ele ter retinopatia diabética, ele não pode fazer exercício? Muito pelo contrário. Ele não só pode, como ele deve fazer o exercício. Só que na hora de prescrevermos o exercício, primeiro passo é identificar o grau de comprometimento que ele tem relacionado à retinopatia diabética. A retinopatia diabética ela tem várias classificações. Então, se ele tem uma retinopatia diabética que ela é considerada leve, ela é moderada, normalmente nós não teremos aí grandes alterações na prescrição do exercício. Mas a nossa atenção ela tem sim que estar mais voltada para tentar reduzir ao máximo essa variabilidade na resposta glicêmica, principalmente relacionada ao exercício, durante o exercício ou mesmo após o exercício. Isso é importante para tentar não agravar esse quadro. E a neuropatia periférica? A neuropatia periférica, por se perder a sensibilidade na planta dos pés, e se perde a sensibilidade à dor, perde a sensibilidade também ao calor e ao frio. Às vezes, a pessoa tem sintomas de sentir, por exemplo, pinicar, né, os pés, sente como se estivessem perfurando, né, dando agulhadas, ele tem esses sintomas. Mas muitas vezes a pessoa também é assintomática, mas ele tem a neuropatia periférica. E a neuropatia periférica, ela vai automaticamente influenciar na propriocepção, e isso compromete o equilíbrio do indivíduo.
Então, claro, existem vários graus também, né? Não é assim, tem neuropatia periférica, não pode fazer mais nada da vida. Não é assim. Existe aí alguns sintomas, mas a minha preocupação inicial é que você, profissional de educação física, que vai trabalhar com quem tem diabetes, antes de iniciar o trabalho, faça sim uma anamnese que seja, principalmente que dê bastante atenção, não só aos fatores relacionados ao tratamento dele, parte medicamentosa, quanto ele tem lá de hemoglobina glicada, que é uma referência de como está o tratamento, mas também a essa situação relacionada à presença ou não de complicações crônicas, que isso vai determinar aí a maneira com que a gente vai prescrever o exercício. Então a gente sempre comenta, né, sempre fala que é comum as pessoas perguntarem qual é o melhor exercício para quem tem diabetes. Se a pessoa só tem diabetes, o exercício que ele mais gostar de fazer. Isso aí não tem problema nenhum, desde que ele não tenha nenhuma complicação crônica. Porque a partir do momento que você tem complicação crônica do diabetes, a situação começa a mudar de configuração. Então, por exemplo, o indivíduo chega para você e fala, eu tenho retinopatia leve, tenho diabetes tipo 1 há, 20 anos e eu tenho retinopatia leve. Mas eu estou te procurando, eu quero que você me treine, porque eu quero fazer um trabalho de hipertrofia. Eu quero hipertrofiar, quero fazer treinos pesados. E aí, como é que vai ser essa prescrição? Uma coisa eu posso falar para vocês, ela vai ser bem diferente do que aquele indivíduo que não tem retinopatia, ou bem diferente daquele indivíduo que tem retinopatia, mas uma retinopatia proliferativa grave, que é o grau mais elevado aí da retinopatia. Então, muitas vezes, assim, a gente tem que enxergar isso como sendo algo que pode, sim, levar a nossa carreira ladeira abaixo. Porque se você tem um indivíduo que você está treinando ele ali com diabetes, de repente ele tem uma complicação crônica e você não tomou conhecimento disso, você vai prescrevendo o treino, vai acompanhando. E aí o que acontece? Em algum momento essa situação pode agravar. Ou o indivíduo pode sofrer um acidente por conta da complicação crônica que estava ali presente e você não detectou. Agora, existe, já falei, né, vários graus. Então, de primeiro momento, identificar se tem. Se tiver, entre em contato com o médico. No caso aí, com o especialista relacionado aos oftalmos, né? Entre em contato com o oftalmo, conversa com ele, eu sou profissional de educação física, eu estou acompanhando o seu paciente, ele falou para mim que fez aí, né, está fazendo algum tratamento para retinopatia, eu gostaria de saber qual o grau de retinopatia que ele tem, para eu ter referência de como eu vou prescrever o exercício. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que tiveram, né? Tiveram porque a pessoa já faleceu. Neuropatia autonômica. E a neuropatia autonômica, ela é uma situação, uma das complicações crônicas do diabetes, é a mais preocupante que a gente tem. Por quê? Se é uma neuropatia autonômica, toda a parte de comunicação do nosso sistema, principalmente do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, fica comprometida. E aí qual o primeiro detalhe que a gente tem? Coisa básica, pessoal. O pessoal não sente sede. Segundo, a velocidade que a gente tem, e normalmente a gente fala, você se alimenta, depois, dependendo de que tipo de nutriente você consumiu, 2 horas, 3 horas, já fez a digestão. Na pessoa que tem neuropatia autonômica, não dá para saber. E ele muitas vezes se sente assim, alimentado, né? Mesmo horas depois que ele comeu. Então o sistema digestório ele muda totalmente o modo com que ele vai trabalhar. E claro, não é diferente com o sistema nervoso autônomo simpático. Então, na hora que você vai prescrever o exercício para uma pessoa que tem neuropatia autonômica, a situação ela fica bem mais comprometedora. Porque o detalhe é tentar resgatar a autonomia dessa pessoa, é o que vai caber a nós como profissionais de educação física. E tentar, claro, fazer com que essa pessoa viva um pouco melhor. Então, é uma situação que a gente, quando você se propor, né, a trabalhar com quem tem diabetes, existem alguns fatores que eles vêm aí, né, muitas vezes disfarçados e passam desapercebidos por nós. Isso é extremamente perigoso. Então, a ideia é, na anamnese, tentar rastrear o máximo possível, muitas vezes perguntando para a pessoa.
situações relacionadas a alguns sintomas. Como, por exemplo, o mais fácil da gente diagnosticar, né, assim, conversando com o indivíduo, é normalmente a neuropatia periférica. Essa é a mais fácil. Agora, retinopatia, a nefropatia, esse só através de exames. Não tem outra maneira da gente conseguir isso. Então, consequentemente, é necessário sim ter atenção em relação a essas situações, porque nós, na nossa boa vontade de prescrever o exercício para o indivíduo que tem diabetes, e eu martelo muito nisso, tenho certeza que vocês já estão começando já falarem de respostas glicêmicas, do que é hiperglicemia, do que é hipo, aonde a gente tem que trabalhar, o que é alvo da glicemia, porque eu martelo muito nisso, realmente. Só que nessas situações, a gente tem que talvez começar a prestar um pouco mais de atenção nesses fatores que estão ali envolvidos também, né, naquele organismo, e tentar prescrever o exercício para evitar que eles se agravem. Porque curar, retroceder, não vai acontecer. Existem vários trabalhos aí publicados com relação ao exercício físico e melhoras na taxa de filtragem glomerular, mesmo de pessoas aí em hemodiálise. Então, nessa situação, eu não sei, né, assim, a gente não conseguiu ainda explicar exatamente o porquê que isso acontece, mas o exercício ele tem esse poder também. Claro que é um trabalho a médio e longo prazo, mas ajuda. Mas são situações que a gente desconhece. E qual é o problema do indivíduo ter alguma alteração ali renal? Automaticamente as respostas pressóricas dele durante o exercício precisam ser monitoradas. Porque ele pode muitas vezes ter picos de hipertensão caminhando, ou, por exemplo, em algum momento quando você muda a posição do corpo dele ali, ele ter picos de hipotensão. Isso pode levar ele a uma queda. E, claro, a gente não quer que nenhum aluno nosso aí se acidente durante a aula, principalmente sob a nossa supervisão. Então, eu acho que essa situação da prescrição do exercício para quem tem diabetes é algo que, pensando nas complicações crônicas, né, envolvidas, que são esses fatores aí que podem sim agravar, né, ou comprometer a nossa o nosso trabalho, né, como profissional da educação física, é algo que sim precisa ficar bastante atento. Eu já falei, né, em outras lives, e eu vou comentar novamente aqui, volto a falar da importância do contato nosso como profissional da educação física com outros profissionais da área da saúde que também estão envolvidos no tratamento desse indivíduo com diabetes. Porque o indivíduo talvez até um ou outro possa virar para você e falar, não, eu tenho retinopatia diabética. Mas olha que você fala para ele, mas espera aí, retinopatia diabética não é ter ou não ter, ela tem graus de comprometimento. Em que grau que você se encontra? Até hoje ninguém me respondeu isso. Então, quer dizer, eu só fiquei sabendo entrando em contato aí com os oftalmos. Então é isso que a gente precisa fazer. A pessoa está tendo lá microalbuminúria, né? Tá tendo nem micro, não é mais, né? Muitas vezes você pega alguns quadros aí que já está classificado como macroalbuminúria, quer dizer, está com uma perda extremamente acentuada aí de proteína pela urina. Então isso sim, precisa entrar em contato com o médico, ver direitinho qual a recomendação dele em relação ao exercício e aí sim trabalhar em conjunto para evitar que essa situação se agrave e, claro, de certa maneira, melhorar aí a qualidade de vida desse indivíduo. Por isso que eu comentei com vocês, quando a gente falou de hemoglobina glicada, que muito se fala de hemoglobina glicada menor do que 7. Só que eu entendo que a hemoglobina glicada ela deve ser, sim, acertada com o médico e esse ajuste na variação das glicemias através do exercício, que vão levar a uma hemoglobina glicada, ela tem que estar dentro do que foi determinado no tratamento clínico. Quer dizer, o que é seguro para aquele indivíduo? Pensando em hemoglobina glicada. Por isso essa importância de conversar aí com o médico. E assim a gente vai ajustar. Então, quer dizer, num paciente desse complicado, e eu estou falando das complicações separadamente. E quando a gente pega a complicação, o mesmo indivíduo, com mais do que uma complicação associada. Então, quer dizer, só tende a agravar essa situação. Então, muitas vezes, a gente tem que focar, aí o foco do trabalho, ele vai ser sim, para evitar o agravamento, diminuir os desconfortos e também contribuir aí com as respostas glicêmicas desse indivíduo. Tá certo, pessoal? Então, eu
Quero aqui, né, mais uma vez, quero agradecer, né, vocês que ficaram comigo aqui até agora. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!